Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, vamos então dar sequência aos nossos trabalhos de hoje. Parashá de número 38, Parashá Korah, ou Coré, ou Corá. É um tema, infelizmente, tormentoso, mas que nos assedia o tempo todo. Que diz respeito à rebelião. Rebelião é tratado na palavra do Eterno como semelhante ao pecado de feitiçaria. Ou seja, o Eterno estabelece uma ordem. Não é a minha ordem, não é a sua ordem, é a ordem do Eterno. E quando ele estabelece essa ordem, qualquer subversão a ela é considerada como um pecado de feitiçaria. E vale lembrar, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Por óbvio, esse espírito de rebelião que, infelizmente, está presente em todos os meios, inclusive no nosso, competindo a cada um de nós vigiar o seu coração, ter uma vida de absoluta dependência do Eterno para que não caia em nenhuma cilada do nosso adversário. A nossa Yetzirah, a nossa inclinação para o mal, ela nos chama o tempo todo para infringirmos, para aventurarmos em alterar uma ordem pré-estabelecida. E isso é extremamente grave. Isso nos traz consequências desastrosas para a nossa vida. Então, peço que os irmãos atentem e anotem, gravem, pratiquem os princípios que serão elencados aqui hoje no tocante a essa parashá. Nós já temos alguns estudos, no mínimo dois, eu tenho certeza, dos anos anteriores da parashá Korah. O tema de rebelião ele é constante. Depois os irmãos deem lá uma olhada no nosso canal no YouTube. Então é a porção parashá do número 38. Está em Bamidbar, Números, capítulo 16, verso 1, ao capítulo 18, verso 32. Temos Haftará nos profetas, 1 Samuel, capítulo 11, 14, ao capítulo 12, 22. E também na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. Então, logo no capítulo 16, capítulo 16 de Números, começa a nossa porção de hoje. Diz assim: Korah, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes, ou seja, principais da congregação, eleitos por ela, ou seja, eleitos pela própria congregação, pessoas, homens de renome, os mais respeitados das 12 tribos. Então, 250 pessoas, 250 líderes, não eram pessoas comum do povo, claro, mas investidas ali de uma autoridade que o próprio povo atribuiu. Então, os 250 principais, além de Korah, Datã e Abirão. Então, queridos, nós, obviamente, quando nós olhamos para esse texto, nós já identificamos de pronto 3 grupos que expressaram um descontentamento com uma ordem pré-estabelecida pelo Eterno no tocante à liderança de Moisés e Arão. 3 grupos. Então, quais são os 3 grupos? Korah, obviamente, o primeiro é o que liderou a rebelião. Korah era de qual tribo? Da tribo de Levi. Ora, mas um levita, alguém a quem foi atribuída a responsabilidade do serviço do templo, liderando uma rebelião,
Isso nos traz um outro princípio, ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, está imune a estas tentações, a essas provações, competindo aí a cada um de nós vigiar mesmo. Então, Cora, Datã e Abirão era de qual tribo? Vamos, gente, me ajudem. Da tribo de Rúben. E os 250. Então, nós temos aqui 3 grupos. Nós temos Cora de Levi, os outros 2 de Rúben, e nós temos os 250 que tinham sido eleitos membros do conselho representando aí as demais tribos. E, obviamente, isto desagradou profundamente o Eterno. Esse tipo de conduta sempre desagrada o Eterno. Todo pensamento, todo sentimento que busca, conforme eu já disse, perverter ou subverter algo que o Eterno estabeleceu, certamente nos trará ou trará aqueles que se insurgirem graves consequências. E aqui, mais uma vez, o Eterno chega a cogitar eliminar todo mundo. E mais uma vez a intercessão de Moisés, no sentido de que não agisse dessa forma. Então Moisés, um autêntico intercessor do povo, essa é a terceira vez que o Eterno fala que destruiria todo o povo, e Moisés, ele intercede pelo povo para que isso não aconteça. Então, um coração, uma disposição de interceder, um amor que ultrapassava a pessoa dele. Ao contrário dos rebeldes que só pensavam em si, Moisés sempre olhou para o bem comum de toda a congregação, de todo o povo. Então, ele estava sempre argumentando com o Eterno para que desse mais uma oportunidade. E nisso, gente, nós vemos a misericórdia do Eterno para conosco o tempo todo. Porque o objetivo, à medida que vamos caminhando, à medida que vamos conhecendo, nós temos que crescer nesse relacionamento ao ponto de nos entregarmos a Ele. Ou seja, ainda que eu tenha várias inquietações, ainda que no meu íntimo eu não esteja convicto 100%, mas ainda assim, é aí que está a minha confiança, é aí que está o meu crescimento para com o Eterno, no sentido de entregar efetivamente a causa ao Eterno. Ele é quem vai nos dar o veredito de acordo não com a nossa justiça, falamos sobre isso durante essa semana, não é uma justiça aparente, mas é uma reta justiça, conforme os padrões estabelecidos pelo nosso Deus. Então, o Eterno é quem tem todo o arcabouço de justiça, esse conjunto que, quando aplicado, ele retrata a fidelidade e o caráter de Deus. Isso é extremamente relevante, porque é algo que nós podemos confiar. O texto que nós estamos meditando aí, miúde, que no Eterno não há sombra nem variação de mudança. O Eterno não muda. O que ele falou vai se cumprir. Então, a palavra do Eterno, ela não volta vazia, ela sempre vai produzir um resultado para o qual ela foi designada. Não adianta, ela vai produzir. Queiramos ou não, é uma palavra viva. É isso que significa a vivacidade da palavra. Nós não estamos servindo a um Deus que nos dá regras ou que nos dá princípios, chamem como quiser, mas nós estamos servindo a um Deus que nos dá leis, mandamentos, ordenanças e estatutos vivos, significando que ele produz por si mesmo o resultado. Então, toda instrução é toda, no que respeita ao relacionamento de marido e mulher, no que respeita ao relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, no que respeita
a todo tipo de relacionamento nosso na sociedade como um todo, né? Tudo isso vai produzir os efeitos que já estão declarados na palavra. E nós não podemos intervir para prejudicar. Nunca, nunca. Ao contrário, o nosso papel é contribuir para que aquele resultado seja o melhor possível. Nisso sim nós vamos dar bom testemunho. E ao contrário, se qualquer atitude nossa de rebelião, de insurgência contra algo que o Eterno já estabeleceu, isso terá um custo para nós, que pode eventualmente nos desanimar, eventualmente nos tirar do propósito. E, aliás, em falando em propósito, todos nós temos que ter isso muito firme. Duas coisas que nós precisamos para seguirmos nessa caminhada com o Eterno. A primeira delas é a nossa identidade. Se nós não nos identificarmos como filhos de Deus, como integrantes da mesma família, se houver em nós, ou houver em alguém, qualquer sentimento de não pertencimento, isso fatalmente prejudicará o propósito. Qual é o propósito? Romanos 8, versos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todos. É assim que está escrito? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Amar significa obedecer. Aquele que diz que me ama e não obedece os meus mandamentos é mentiroso. Mentiroso, a palavra é muito taxativa a esse respeito. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Yeshua HaMashiach. Então, o propósito do Eterno é que sejamos semelhantes a Yeshua. Yeshua foi 100% dependente do Eterno, obediente à palavra do Eterno. E aí, infelizmente, o que se apregoa é um Yeshua, um Jesus, que fez todas as coisas, que transgrediu o Shabat, por exemplo, e que não precisa de fazer mais nada, o que se apregoa por aí isso. Isso é de um contrassenso, é de uma contradição tão absurda, porque se assim ele não fosse, estariam todas essas pessoas que assim declaram absolutamente perdidas. Por que perdidas? Porque, obviamente, ele seria o Shabat, por exemplo, sendo parte da lei, sendo um pecado, conforme 1 João capítulo 3, verso 4, pecados é a transgressão da lei. Se Yeshua tivesse transgredido a lei do Pai, por óbvio, ele não poderia ser o nosso Messias. E aí estaríamos todos perdidos, sobretudo aqueles que afirmam que tal aconteceu, o que não é verdade. Nós sabemos que Yeshua, ele cumpriu rigorosamente as ordenanças do Pai, toda a palavra, toda a vontade do Pai, e ele próprio declara isso. Eu não vim fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não penseis que vim abolir, revogar, abrogar a lei, a Torá ou os profetas. Eu não vim fazer nada disso. Mateus 5, 17. Eu vim para cumprir, para tornar tudo isso pleno, para garantir para vocês a kavaná, a intenção do meu Pai. É isso que Yeshua nos diz. A intenção do legislador, daquele que criou todas essas instruções, é para que todos vocês, ou seja, todos nós, tenhamos vida, e vida
em abundância. Ô, gente, só essa palavra de Yeshua deveria nos colocar lá em cima, no sentido de agarrarmos a ela e jamais soltarmos. Não, eu quero essa vida abundante. No que se traduz essa vida abundante? Uma vida de dependência e obediência. Né? Nós sabemos que a palavra não volta vazia. Nós sabemos que a palavra é vida, que a palavra significa bênção, a obediência significa bênção. Qual é o motivo de eu discordar disso ao ponto de fazer de forma contrária ao que o Eterno está estabelecendo? Isso é um ato insano. Insano. E aqui nós temos exatamente isso na porção de hoje. Um ato de insanidade. De alguém que sabia, que acompanhou todo o desfecho desde a saída do Egito, na sequência aqui do episódio dos 12 espias, que junta, aproveitando aquele movimento de negativação perante o povo, aproveitando isso, dá início a uma rebelião, insurgindo-se contra a autoridade de Moisés e de Arão. Não, estava se insurgindo contra o próprio Eterno, porque foi o Eterno quem nos colocou ali para o fim que nós sabemos. Então, quais as lições que nós temos que tirar daqui? A primeira delas: ninguém é imune à influência de más companhias. Ninguém, absolutamente ninguém. A palavra diz lá em 1 Coríntios 15, 33 e também em Provérbios 22, 24 e 25. Alguém abra, por gentileza, em 1 Coríntios 15, 33, Rodrigo. 1 Coríntios 15, 33, Evandro, Provérbios 22, versos 24 e 25. Então, ninguém é imune. Não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Foi falado aqui, testemunhado aqui, de termos contato com pessoas que nos apresentam maus exemplos. Com certeza, se a pessoa não tiver uma alicerce muito firme, de acordo com os padrões do Eterno, ela pode se corromper. Então não se engane. Não se engane. Muitas vezes a pessoa, ao argumento de que não, eu tenho um papel de reconciliação, eu sou embaixador ou embaixatriz, eu tenho que proclamar a verdade, a mensagem da reconciliação. Opa, vírgula. Essa mensagem é uma pérola, é uma pérola de extremo valor. Então, é para quem quer essa pérola, não é para todo mundo. Porque muitas vezes nós queremos quase que colocar na pessoa, inserir, fazer com que ela abrace, e guardar aquilo, e ensinar a guardar. Não, e a pessoa não quer, ela vai pegar, vai destruir, vai pisar em cima, enfim. A palavra é para quem quer. Nisso nós temos que entender aí a liberdade que o Eterno nos deu a cada um de nós, nos deu a todos, o livre-arbítrio. Nisso nós podemos escolher, eu quero servir ou eu não quero servir. Não há problema nenhum. A pessoa, pelo menos, ela se posiciona. O que não pode é aquele que diz que quer servir, não fazê-lo da forma como o Eterno requer. É aí que mora o perigo. Porque os perdidos nós já sabemos que estão perdidos. Agora, no grupo daqueles que querem, esse grupo se divide em dois ainda. Naqueles que serão salvos e daqueles que pensam que serão salvos. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não estarmos no grupo dos que pensam apenas. Nós precisamos ter certeza dessa salvação, nós precisamos ter certeza do nosso relacionamento, nós precisamos ter certeza de que fazer a vontade do Eterno nos agrada, nos impulsiona,
nos dá motivação de vida. Nós precisamos dessa certeza. E aí cada um de nós tem que buscar. Evandro. Não se associe com o homem irado, nem faça do impetuoso sua companhia. Do contrário, você acabará aprendendo esses caminhos e cairá em uma armadilha mortal. Isso. Diga-me com quem andas, não é? O que anda com o sábio será sábio, o que anda com o tolo, com o insensato, né, cairá em ruína. Então, cuidado para não nos corrompermos. Rodrigo. Não sejam enganados. Más companhias estragam o bom caráter. Más companhias estragam o bom caráter. Então é exatamente isso. Não se engane. Más conversações corrompem os bons costumes. Queridos, nisso aqui está a santificação, a nossa santificação. A separação que o Eterno requer de nós. Somos separados. O mundo vai de mal a pior nas suas próprias convicções. Famílias dilaceradas, filhos desgovernados, uma rebelião atrás da outra. Não sigamos o sistema deste mundo. Nós temos um padrão estabelecido previamente pelo Eterno. Não foi assim desde o princípio. Busquemos a origem da vontade do Pai, para que façamos isso com toda intensidade e assim possamos, de fato, agradá-lo. A segunda lição, queridos, é estar cientes, precisamos estar cientes, essa é a segunda lição, do que efetivamente nos motiva. Qual é a kavaná? Qual é a intenção? Em Provérbios 16:2 fala assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas Adonai pesa o espírito. Ou seja, ele sabe por que estamos fazendo. Ele sabe que o caminho que estamos escolhendo não é um caminho bom. Para nós está tudo certo. A palavra aqui está dizendo que todos os caminhos, Provérbios 16:2, todos os caminhos do homem, todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos. Ou seja, sou eu elegendo o que é bom para mim. Ou seja, eu continuo agindo na minha razão, na minha independência. Por quê? Porque eu sei onde está o caminho bom. Está onde? Um de cada vez. Exatamente. Está nos mandamentos, na instrução do Eterno. Todos os caminhos estão na própria instrução do Eterno, na Torá. Mas eu deixo isso de lado e me arrumo aqui de... não, eu quero... A minha vontade é muito melhor do que a do Eterno. Mas é isso que nós fazemos quando nós nos desligamos da fonte e agimos por conta própria. Essa é a razão pela qual a humanidade está onde está. E aí, queridos, se nós não nos conscientizarmos disso e agirmos, aquilo que eu sempre estou dizendo, não adianta o conhecimento, nós sabemos o que temos que fazer, vamos fazer. Qual é o passo prático? Todos nós, ao ouvirmos, tão logo nós tenhamos contato com a palavra do Eterno, devemos nos perguntar incontinente, ou seja, imediatamente, qual é o passo prático que eu vou dar aqui agora para que eu possa progredir no meu relacionamento com o Eterno. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso. Nossa, que legal. E aí começa a meditar, começa a elucubrar, começa a pesquisar e tal, e quando a pessoa assusta, aquilo já passou. Foi só um foguinho, que não se susteve porque não foi motivado
da forma correta, não teve uma motivação de crescimento, uma motivação de santificação. Né? Então, queridos, quando nós olhamos para esses três grupos, Datã, Abiram e os 250, nós sabemos pela história, pela origem, o que estava por trás, o que nos motivou. Então, qual era a intenção? Aqui resta claro que é rebelião mesmo. Tanto é que eles foram severamente punidos. Mas essa intenção teria volta. Eles foram advertidos. Nós explicamos isso de forma detalhada no estudo do ano passado. Eles foram chamados, convocados à liderança. Moisés os chama e eles negam de forma assintosa. Não, nós não vamos. Ou seja, estou nem aí para você. Quem é você para me orientar? Quem é você para me dar instrução? E olha que nós estamos falando de Moisés, daquele que acompanhou para e passo desde o primeiro momento, discutindo ali com o faraó, apresentando as razões e aí passando por aquelas 10 pragas, aquela luta para tirar o povo e o povo o tempo inteiro querendo se manter na escravidão. Então, queridos, a inveja, a ganância, a ambição desses grupos foram a causa da rebelião. A rebelião é a consequência. Mas o que causou a rebelião? Inveja. Inveja não é querer ter o que a pessoa tem, não é querer ser o que a outra pessoa é. Inveja é muito pior do que isso. Inveja é não querer que aquela pessoa esteja onde ela está, ainda que não seja eu. É só o fato dessa pessoa não estar ali, eu já me dou por satisfeito. Isso é inveja. É um sentimento terrível. Nem eu, nem ele. Mais ou menos aquele caso lá do julgamento de Salomão. Aqui não era mãe, não, pode partir a criança. E, obviamente, a verdadeira mãe, não, então deixa a criança com ela. Não vamos entrar nesse negócio. Então, é fácil de descobrir a intenção. Ela se manifesta. E ela, muito mais do que se manifestar aos nossos olhos, de antemão, ela está manifesta, patente aos olhos de Adonai. Então, não nos iludamos com isso. É por isso que nós temos que vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente, tudo que vier à nossa mente, nós possamos expulsar de forma imediata e colocar diante do trono de Deus todas as nossas inquietações e deixar que Ele proceda ao justo julgamento. Eu estou dizendo isso numa relação nossa para com o Eterno. Voltando a dizer que nós devemos julgar conforme a reta justiça, nos padrões do Eterno. Se virmos o nosso irmão em erro, nós temos uma obrigação legal, isso está na Torá, nós temos uma obrigação legal de admoestar, sob pena de cumplicidade, sob pena de respondermos também pelo mal do nosso irmão. Então, isso é corresponsabilidade, isso é corpo, traduzindo aí nos termos da mente Radachá, essa é a beleza do corpo, ser corresponsável. E as religiões, de um modo geral, fofinhas, elas não querem esse compromisso. Isso dá trabalho, gente, é trabalhoso. Fazer um networking, uma rede de trabalho, uma rede de relacionamento espiritual, dá muito trabalho. Requer muita disposição, requer a pretensão de mudar de vida, de moldar o caráter, de firmar-se na presença do Eterno. E isso, mais uma vez, isso dói. Isso dói. Por quê? Porque é um endireitamento de alguém que está muito curvo,
Né? Então, colocar essa coluna ereta de novo, isso dói. Dói. Nós teremos que abrir mão de muitas coisas. Agora, nós temos que saber que essa vontade pré-estabelecida, ela tem que prevalecer. Gente, já está tudo aí. Esse é o segredo. Não há novidade. Não há novidade. Não esperem nenhuma profecia nova. Não esperem nenhum espetáculo espiritual, porque o Eterno, o nosso Pai, já nos deu tudo assim, ó. Está aqui, ó. Banqueteiem-se. Já está aqui. O problema é que nós não costumamos dar valor quando a coisa nos é dada dessa forma. A nossa natureza, ela não consegue valorizar algo de graça. E, aliás, diga-se, nada obstante a vulgaridade do termo, né, que caiu o termo graça. Graça é exatamente isso, né? Algo que nós não merecemos e ainda assim o Eterno faz por nós. Requerendo de nós, contudo, né, que demos a nossa contraprestação. É de graça, mas requer aí a manifestação de vontade. Né? Tal qual numa doação aí no mundo secular, ela precisa ser aceita, né, pelo donatário. O doador, olha, eu quero te dar um carro. A pessoa pode recusar o carro. Então, requer a manifestação de vontade. Ela tem que dizer o sim, né? Eu aceito. Assim também são as bênçãos do Eterno. Requer uma manifestação de vontade. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a bênção, escolham a vida. E muitos, diante dessas opções tão claras, optam pela morte e pela maldição. E isso é consequência da própria escolha. Isso nada tem a ver com um castigo do alto. Isso é fruto da nossa rebelião para com o Eterno. Fruto desse mesmo sentimento que motivou aqui esse grupo do qual estamos falando. Cora, Datã e Abirão. Terceira lição, queridos. A terceira lição que nós temos que tirar desse episódio, que é a unidade, o corpo, né? A unidade é preciosa e ela é poderosa. O corpo é precioso e é poderoso. Juntos somos mais fortes. Juntos nos edificamos ao ponto de invalidarmos qualquer sentimento que nos venha nesse sentido, por exemplo, e em tantos outros. Tudo pela unidade. Lá em 2 Crônicas 30:12 diz que e em Judá esteve a mão de Adonai, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei dos príncipes, conforme a palavra de Adonai. Então, tudo é feito de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Adonai. No caso aqui, nada obstante a rebelião, Moisés e Arão se mantiveram unidos, perante esse desafio, e não permitiram uma quebra de harmonia entre eles. Muito pelo contrário, eles se fortaleceram. Então, essa unidade ela é extremamente importante. E nós, a miúde, nós estamos falando aqui do Salmo, onde Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes,
como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali Adonai ordena a bênção e a vida para sempre. Para sempre. Salmo 133. Então, queridos, nós temos que nos guiar por esses princípios. Nós temos que primar pela unidade do corpo. A toda vez que tiver de forma isolada em nós qualquer sentimento faccioso, que nós submetamos isso ao corpo. E a palavra, queridos, quando diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, muita gente não compreende isso, né? Então deixa eu explicar aqui. Uma coisa, eu errei, eu confesso a Deus. Isso é uma coisa. Se eu transgrido um mandamento, ele não tem reflexo direto com ninguém, eu confesso a Deus. Se eu transgrido um mandamento que tem reflexo com meu irmão, eu confesso a Deus e eu tenho que corrigir com meu irmão. Agora, pode chegar um momento que eu estou renitente, ou seja, eu estou repetindo demais esse pecado. Aí eu preciso de quê? De cura. Aí eu preciso de cura. E é exatamente aí que entra a confissão aos irmãos. Agora não, eu preciso. Queridos, eu preciso de cura. Já confessei uma vez, 2 vezes e tal, já contei isso aqui várias vezes, de que em reuniões que fazíamos, a irmã, então essa semana eu agi assim com meus filhos, agi assim com meu marido, tal, eu queria que os irmãos orassem. Pois não, vamos orar. E orávamos. Ok, na semana seguinte, a mesma coisa. Essa semana eu tentei, mas não consegui, tratei meus filhos assim, assado, meu marido assim, não. Vamos orar. Terceira semana, de novo, não, peraí. Agora esse é o momento da cura. Confesse os vossos pecados um ao outro para seres curados. Quando a coisa é exposta no corpo, tem outro peso, e a palavra fala o quê? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No meio do corpo, há de haver alguém justo o suficiente para auxiliar nesse processo de cura. Então é o momento de sermos curados. E aqueles que andam em compromisso com o Eterno, recebem do Eterno parcela do seu poder, ou seja, o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, que é o poder dele, que nos capacita a andarmos na obediência aos seus estatutos, mandamentos e ordenanças. E ao recebermos isso, nós passamos a produzir agora os frutos advindos dessa nova criatura que somos. Tem um verso que diz que em Yeshua nós somos novas criaturas. Bom, se nós somos novas criaturas, a partir de agora nós vamos produzir os frutos dignos do nosso arrependimento. Os frutos dignos de uma vida de alguém que foi ungido com o Ruach HaKodesh. Quais sejam? Amor, alegria, bondade, benignidade, paz, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Frutos normais deveriam ser normais na vida de quem tem a unção da terra. Eu confesso que eu clamo ainda, pelo menos aí, pelo fruto do domínio próprio. Eu consigo ver alguns aí ainda de forma bem suave, tem que ser mais intenso na nossa vida. Mas continuemos clamando, o Eterno há de ter misericórdia, Ele há de nos curar, Ele há de nos capacitar, porque nós não temos outro caminho. Como disse os discípulos a Yeshua, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa palavra de dependência, de obediência ao Pai. É só essa palavra que vai nos livrar de cairmos e de sermos lançados aí onde
efetivamente não agradará o Pai. Quarto princípio. Nada de bom pode vir de algo ruim. No caso, uma rebelião. Nada de bom vem de uma contenda, de uma rebelião. Nada. Lá em Provérbios 17:14 diz assim: como o soltar das águas. Imagine aí uma comprosa. Como o soltar das águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Ou seja, o sábio vê o perigo e se afasta dele, passa longe. O tolo vê o perigo e avança. Está vendo que vai dar errado. Né? Aquela coisa do motorista, né? Ele olha aquilo ali e fala assim, não, ali cabe essas 4 rodas tranquilo. Na beira de um precipício. É confiar em si mesmo. Mais uma vez, fazendo a sua própria vontade. Né? Sendo incauto, na verdade. Então, queridos, a palavra diz que o Eterno, lá em Provérbios 6, 16, 19, se tem algo que o Eterno odeia várias coisas, mas tem uma que ele abomina. Qual é? Provérbio, gente. Olha aí. O Eterno odeia várias coisas, mas tem uma que ele abomina, ou seja, ele não suporta. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas Adonai odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, o que semeia contendas entre os irmãos. Essa é insuportável. Por que é insuportável? Por que é abominável? Porque quebra a unidade do corpo. Quebra uma unidade, uma hierarquia estabelecida por ele. É tal qual aconteceu nesse episódio aqui. E aí, queridos, a oração que temos que fazer é a oração de Davi. Salmo 51. Cria em mim, ó Adonai, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Ruach HaKodesh. Torna, Adonai, a me dar alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Ou seja, que a minha vontade, né, seja de fato agradar ao Senhor. Que a minha vontade, né, possa ser a tua vontade. Que eu não tenha vontade própria. Né? Que a minha maior alegria seja andar de acordo com as tuas instruções. O 6º princípio, queridos, conforme já falei lá em cima, né? Ninguém está imune. Ninguém está imune. Então aqui o 6º só reforça isso. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode cometer um equívoco. Um equívoco. Agora, é diferente de permanecermos nele. Então, no verso 2 fala: levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de renome. Então, não foi a ralé da sociedade, como eu disse inicialmente, né, mas eram os príncipes, os eleitos, os escolhidos ali. Né? Então, eles também foram induzidos por esse espírito de rebelião. Né? Então, não ficaram imunes a isso.
Então nós temos que permanecer atentos, vigilantes, para que não ultrapassemos os limites estabelecidos pelo Eterno, na santa instrução dele. É por isso que nós temos que conhecer e aplicar, né? Identificar rapidamente e corrigir o engano, o equívoco. O oitavo princípio: a nossa alegria, o nosso contentamento, né, vale muito. Ou seja, se nós servimos ao Eterno, nós devemos permanecer alegres, contentes, porque nós estamos servindo. Em qual posição estamos, não interessa. Não interessa. Cada um de nós tem uma posição que é extremamente importante no reino. E o Eterno vai cobrar de acordo com aquilo que Ele está nos dando. Eu não preciso ter inveja ou nenhum outro sentimento por quem está acima. E, de igual modo, eu não posso olhar com nenhum sentimento de inferioridade para quem ocupa a mais simples posição. Por quê? Porque todos são importantes. Todas as posições são importantes. E, mais uma vez, o Eterno está vindo cavanar a intenção do coração ao desempenharmos o nosso papel, não interessa qual, no reino. O importante é sabermos que nós somos filhos, nós estamos integrados a uma família, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos uma identidade. Então é exatamente isso. Sabe a sua identidade? Sei. Sabe o seu propósito? Sei. Então pronto, vamos juntos. Estamos juntos, né? Como diz o ditado aí, estamos juntos. Lá em 1 Timóteo 6,6 fala assim: a piedade com contentamento é de grande ganho. E Moisés ele elucida isso, né? Lá nos versos 8 a 10 do capítulo 16, fala assim: disse mais Moisés a Cora: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que Adonai, o rei de Israel, vos separou para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo dele e estar perante a congregação para ministrar, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Ou seja, eles haviam perdido a sua identidade, já não sabiam mais quem eram. Eles estavam querendo algo que não era da atribuição deles. Nada obstante serem ali integrantes das tribos, no caso de Cora, um levita. Ou seja, você levita, né, você está achando que é pouco? Integrar, olhando para nós, será que é pouco nós integrarmos a família, termos sido adotados, justificados pelo sacrifício do Mashiach e Yeshua? Isso é pouco? Isso é mais do que suficiente para andarmos com a nossa boca no pó, literalmente. Ou pelo menos deveria ser. Nono princípio. Quase acabando. A liderança deve ser respeitada. No caso presente aqui, os rebeldes negligenciaram o fato de que Moisés e Arão... E qual é a identificação, gente, de um líder? Eles negligenciaram aqui que Moisés e Arão não atraíam glória para eles. Muito pelo contrário, eles apontavam para o Eterno o tempo todo. E a liderança, a verdadeira liderança, ela tem que fazer isso, ensinar os liderados, conduzir os liderados a um relacionamento intenso com Ele, não com o Pai, com o Eterno, apontar o caminho,
evidenciar os equívocos, para que seja retificado. Não me interessa nenhum tipo de louros, né, de algo que o Eterno me incumbiu. Muito pelo contrário. O que eu quero, né, é de mãos dadas com cada um, que nós todos sejamos aprovados. Que cada um de nós experiencie ou experimente efetivamente o que é ser integrante, ser filho de Deus, pertencente a essa mesma família, a uma única família. Então, o verdadeiro líder, ele aponta para o centro das atenções, que é Elohim, o nosso Pai, mediante Yeshua, o nosso modelo. Então, nós temos um modelo para imitar que nos conduz ao Pai. Tão somente isso. Tão somente isso. Como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Yeshua. Como eu sou de Yeshua. No sentido de ser dependente e obediente exclusivamente ao Pai. Queridos, é óbvio que a palavra, né, o Eterno nos instrui aqui, por meio da sua palavra, que toda a autoridade é instituída por Ele. E que nós devemos obedecer, nós devemos honrar as autoridades. A autoridade, ela é instituída com um fim, com um objetivo. Ainda que seja que nós não concordemos com essa autoridade. Nós sabemos disso aí, né, no mundo secular, que muitos estão infelizes com determinadas autoridades. Mas não nos compete insurgir contra isso. Só devemos fazê-lo numa única exceção. É se a autoridade instituída pretender nos afastar das instruções do Altíssimo. Aí sim nós temos autoridade para não cumprir uma ordem de autoridade. Caso contrário, devemos obedecê-las todas, honrar a todas. Por quê? Porque, conforme Yeshua disse para Pilatos, né? Nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fosse dado. Então ele estava ali porque Deus permitiu que ele estivesse ali. O 10º princípio, são 12, só para animar o coração dos irmãos. O 10º princípio é que quando nós intercedemos, né, o Eterno age. E aqui estou falando, obviamente, da intercessão de Moisés no tocante à rebelião. O Eterno estava pronto para destruir a todos. E com a intercessão de Moisés, vendo mais uma vez um coração preocupado com tudo. Alguém, um líder, que queria efetivamente que os liderados compreendessem o grave equívoco, o grave erro no qual estavam inseridos. E aí ele intercede. E ele consegue, com essa intercessão, mais uma vez, tocar o coração de Adonai. Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Décimo primeiro. Décimo primeiro é que não sejamos arrebatados, nesse cuidado aí, que não nos deixemos envolver por nenhum tipo de rebelião. Rogar por sabedoria do alto, para que o Eterno nos livre, nos desvie, de todo sentimento faccioso, sentimento de separação, sentimento de divisão. Números 16, 26. E falou a congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Ou seja, não se misture.
atentem para caminhar para o objetivo de quem está se insurgindo. Né? Isso é como o pecado de feitiçaria. É a Raftará de hoje, 1 Samuel. Sempre temos uma escolha, queridos. Sempre temos. Ou nós aderimos, né, à vontade de Adonai, ou então nós vamos sucumbir à nossa própria vontade, à nossa própria vaidade, né, e causarmos aí um grave dano espiritual. E o 12º, o Eterno, tudo vê, e o Eterno nos julgará a todos. Número 16:35. E veio o fogo de Adonai e consumiu os 250 homens que estavam oferecendo incenso. Apocalipse 20:15 diz que se aqueles que não estiverem nominados, não estiverem com o nome no livro da vida, será jogado no lago de fogo. Aqueles foram tragados pela terra, né? Os rebeldes, aqueles que se insurgiram contra o Eterno, contra uma autoridade que o Eterno, uma ordem estabelecida pelo Eterno, e foram tragados. Lá em Apocalipse 20, verso 15, diz que se durante o transcurso da nossa vida, se nós nos desviarmos desses preceitos, se o nosso nome não estiver ali, nós também seremos tragados. Nós também seremos lançados no lago de fogo. Queridos, que o Eterno tenha misericórdia de todos nós, que possamos compreender a beleza e a delícia de servir a Ele, né, sabendo que as suas instruções, elas de fato são saúde para nós, elas são cura, elas nos conduzem numa ordem perfeita, né, que Ele nos abençoe a todos, que Ele nos capacite, que possamos buscar o crescimento a cada dia, né, sobretudo aí com a unção do Ruach HaKodesh, para que sejamos todos ao final aprovados. Shabbat shalom a todos.